Há exatos 110 anos, morria na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, o paraibano Augusto dos Anjos. Em vida, o poeta foi considerado histérico e desequilibrado ao ousar abordar temas que fugiam do romantismo, expondo as tristezas do cotidiano. O passar dos anos fez justiça à obra do poeta, hoje um dos mais lidos do país. E uma novidade, lançada hoje, vai possibilitar o acesso de um novo público à obra do paraibano. Na beira da estrada, na zona rural do município de Sapé, a 70 quilômetros de João Pessoa, surge uma casa que guarda parte da história da literatura brasileira. Sob esse teto, o escritor Augusto dos Anjos viveu vários momentos da infância. Essa casa é conhecida como a casa da ama de leite do poeta. Uma mulher negra, não escrava, no período que a escravidão ainda era vigente, uma mulher livre, e que teve uma importância muito grande no contexto histórico do poeta. Nesse processo de amamentação, que ela foi ama de leite, ela constituiu com Augusto uma relação de mãe e filho, haja vista que a relação dele com a mãe biológica, Dona Córdula, conhecida como Cia Mocinha, era muito difícil. Transformada em memorial, a Casa da Ama de Leite abriga relíquias da história do poeta. A terceira edição da única obra, Eu, em capa de madeira, data de 1928. No álbum de poesia de 1913, é possível conhecer a caligrafia de Augusto dos Anjos. A declaração da família, proibindo o traslado dos restos mortais para Paraíba, também está aqui. Em cada ponto se conhece mais sobre o paraibano. A princípio, as pessoas não conseguiram entender o livro Eu como sendo um livro de poesias. Até disseram que o livro era uma afronta, era um escândalo à literatura. Ele vai na contramão de seus contemporâneos, que escolhiam gêneros que já eram aceitos pela população, pelos leitores, e Augusto faz algo totalmente diferente que todo mundo nunca pensara que poderia existir. Se inicialmente a obra do poeta chocou, o passar dos anos faria justiça ao olhar que Augusto trouxe sobre vários temas. Afinal, era necessário reconhecer que tristeza também é um sentimento real. O Augusto teve algumas influências, digamos, negativas, desde a mais tenra idade. Até na época da gestação, quando a mãe dele perde um irmão de quem ela gostava muito, alguns especialistas dizem que esse processo de tristeza dela repassou para o bebê. E ele teve muitos motivos realmente para ser um tanto quanto triste, até por conta da situação econômica da família, a derrocada dos engenhos. Quando você tem bens materiais, a tratativa das pessoas para com você é uma e depois é outra. Quando eles estão perdendo os bens materiais, ele percebe que as pessoas se afastam. E vem o famigerado sentimento de ingratidão, que ele coloca muito bem em versos íntimos. E outras situações, ele também, quando jovem, uma camponesa engravida dele e quando a mãe dele descobre, ela manda que a moça seja surrada até a morte. Isso também já vem um trauma para ele, seria seu primeiro filho, entre outras questões existenciais. Mas para o diretor do memorial, é um grande equívoco achar que Augusto dos Anjos foi um homem triste. A tristeza e a melancolia são traços característicos do poeta, do escritor. Mas o jovem Augusto foi um jovem alegre, que gostava de festa, gostava de carnaval, escrevia textos sobre carnaval. Era muito namorador, tanto que aqui no memorial tem algumas características dele como jornalista do Nonevar, que era um jornal da Festa das Neves, antigo, que uma das características é dizendo que ele é um galanteador, ele era um galanteador, usando um termo mais atual, um rapaz que era muito paquerador, que assediava muitas meninas, então isso ninguém imagina do Augusto. Ninguém imagina, mas ele era alegre sim, como pessoa, O pé de tamarindo, marcante na obra e na vida de Augusto dos Anjos, fica próximo ao memorial e segue até hoje atraindo curiosos e admiradores. Era na sombra dessa árvore que Augusto dos Anjos refletia sobre a vida, as tristezas e angústias. Também é aqui o lugar em que ele desejava descansar após a vida. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar dos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. É uma experiência ímpar.
singular você estar aqui debaixo de um tamarineiro como esse que tem o quê? Uns 300 anos de vida. É muito... A sensação não tem nem como explicar, sabe? É muito bom. Experiência tão rica, principalmente para mim, né? Eu sou um admirador do poeta e conhecer ainda mais é realmente emocionante para mim. Os estudiosos da vida de Augusto dos Anjos afirmam que nos momentos finais de vida, ele se olhou em um espelho de bolso e disse a frase: "Esta chama jamais se apagará", como em uma profecia. Augusto dos Anjos estava certo. Ele se tornou um dos principais poetas do país, um dos mais lidos. E quando se achava que não dava para ir mais longe, 110 anos após a sua morte, um novo público passa a ter acesso à obra do paraibano. O livro Eu foi lançado oficialmente em Braille, um projeto da empresa paraibana de comunicação, que ficará disponível em escolas públicas e instituições voltadas à pessoa com deficiência visual. Uma obra tão importante como Augusto dos Anjos, de certa forma, coroa esse esforço que a empresa pratica no sentido de contribuir com a formação da cidadania por meio da leitura. Esse acesso a tocar a obra, a ler a obra física, para mim é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Braille, fui alfabetizada no Braille. Eu acho que o Braille não deve ser esquecido e vinculado à cultura, vinculado à história, né, de Augusto dos Anjos. Eu que fui estudante da Escola Augusto dos Anjos em Campina Grande, eu acho primordial a gente enfatizar a história e ler. Diante de uma obra que ultrapassa gerações e chega cada vez mais longe, é certo que, se vivo fosse, o também poeta Olavo Bilac estaria arrependido da declaração "fez bem em morrer, não se perde grande coisa", dita após conhecer um dos poemas de Augusto dos Anjos. O fato é que a chama segue acesa e, se depender de quem conhece e admira a história e a obra do poeta, ela nunca se apagará. Não morrerão, porém, tuas sementes. E assim para o futuro diferentes florestas, selvas, vales, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos. Pelo muito em que vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos.